Cadê a Daniele Monteiro, que chama agora isso, já está ao vivo. Muito obrigado, Magela. Pode tirar, enche a tela aí, porque nós vamos falar agora sobre um caso de importunação sexual. Uma passageira de aplicativo foi assediada durante o trajeto de moto. Mas Daniele Monteiro vai trazer todos os detalhes agora. Uma boa tarde para você, Dani. 12:02. Qual é a informação? Bem-vinda ao Balanço Geral e uma excelente quarta-feira. Obrigada, Renê. Boa tarde a você e a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. É verdade, é um caso gravíssimo, né? Importunação sexual, a gente sabe que é uma porta que se abre para que outros crimes dessa natureza possam acontecer. A vítima, uma jovem de 20 anos que pediu uma moto por aplicativo de Ananindeua até aqui no bairro do Marizal. E segundo a vítima, durante esse trajeto aí que durou mais ou menos uns 30 minutos, ela garante que o piloto falou que não deveria, palavras imorais, inclusive passou a mão no corpo da jovem. Nós temos os vídeos que mostram o momento quando eles chegaram ao destino final. Ela já tinha pedido ajuda através do celular, para os amigos, para a família. Então, quando eles chegaram aqui, já tinham cerco esperando pelo piloto, né? Pelo suspeito. E, infelizmente, assim, houve violência física. A gente sabe que não é o correto fazer justiça com as próprias mãos, mas foi isso que aconteceu e os vídeos mostram. A polícia militar foi acionada e conseguiu conter os ânimos, porque se a PM não chegasse logo, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Então a gente já deixa aqui claro que fazer justiça com as próprias mãos não é uma atitude inteligente, apesar da revolta e apesar de ter sido algo terrível. Ela está aqui do meu lado, pediu para a gente não mostrar o rosto e nós vamos atender nas mãos dela o boletim de ocorrência. Me diga uma coisa, o que exatamente esse homem fez com você durante o trajeto? Boa tarde. Boa tarde. Então, por volta das 11h14, né, eu solicitei o aplicativo e assim que ele iniciou a corrida, ele passou a mão na minha perna, depois subiu, pegou nas minhas partes íntimas e começou a falar umas coisas nojentas, falou que minha parte íntima era gostosa, falou que ele ia ajeitar o retrovisor para ele ver melhor. E na hora eu gelei, eu não tive nenhum tipo de reação, eu só sabia me tremer tudinho. Fiquei muito nervosa mesmo, me deu sensação de desmaio. Eu queria me jogar da moto, mas eu não conseguia. A minha única reação foi pegar o meu celular, entrar no WhatsApp e mandar minha localização em tempo real, né? E falar o que tinha acontecido. E a todo momento ele tentando puxar assunto comigo e eu não respondi a ele, só fiquei de cabeça baixa até chegar em casa. E quando chegou, os meninos chegaram, né? Que meninos? Uns amigos meus, né, que eu pedi ajuda, porque eu mandei mensagem pra minha mãe, a minha mãe não viu a mensagem. E aí ele já desceu da moto pedindo desculpa. Desculpa. Aí foi que ele saiu correndo e conseguiram alcançar ele, né? E aí ele pegou, falou lá na seccional que ele não passou a mão em mim, que ele tava... ele falou que eu abri a minha perna pra ele, né? E ele... Como você estava vestida? Eu estava com uma saia jeans, né? E eu coloquei uma bolsa na frente. Eu coloquei a bolsa e ele falou que eu estava inventando isso, mas não tem o porquê eu inventar uma coisa dessa, um absurdo desse. Eu entrei em contato também com a plataforma, eles me deram todo o suporte, bloquearam a conta dele, falaram que se eu precisar de ajuda psicológica, eles vão me dar todo o suporte, porque psicologicamente eu tô muito abalada, né? Tipo, eu não consegui assimilar tudo isso que aconteceu. E, tipo, eu denunciei porque eu queria, tipo, encorajar outras mulheres também a denunciar, né? Muitas mulheres já foram vítimas também, mas não, infelizmente não tenho coragem, ou por medo, ou por ameaça, não denuncio. Mas eu queria dizer para elas para criar coragem e denunciar, né? Porque isso é um crime que não pode... Essa tolerância, né? Me diga uma coisa, esse trajeto de Ananindeua para cá, foi mais ou menos isso, uns 30 minutos? Quase isso, uns 25, 30 minutos.
E durante esse trajeto, você não pensou assim do tipo, eu vou pedir para descer antes, eu vou pedir para ele deixar na primeira parada, para você não ter que seguir, né? Eu tava pensando em parar alguma viatura que passasse do nosso lado, ou então eu tentei acionar aquele botão que tem no aplicativo, né, para acionar a polícia, mas aí eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo, né? E eu esperei chegar até o destino final mesmo. Do início ao fim, essas importunações aconteceram? Ele só parou porque ele perguntou se eu namorava e eu falei pra ele mentir, né? Falei que eu tinha namorado, então ele falou, então eu vou parar. Foi com essa... Só por isso. Então eu acho que meio que se eu falasse que eu não tinha namorado, ele ia continuar, né? E nós temos os vídeos que mostram o momento que vocês chegaram aqui, que havia muita gente, né, esperando e a população revoltada. Começaram a lixar ele. E eu mesma fui uma das pessoas que pedi para pararem, porque já tinham batido muito nele, né? E eu liguei pra polícia, acionei, né? E falei, cheguem rápido, porque ele tá apanhando muito aqui. Muito mesmo. E ele foi levado para onde? Ele tá na delegacia de Ananindeua. Ele ficou detido lá, né? Ouviram meu depoimento e hoje ia ter a audiência dele. Isso te deixa traumatizada para continuar pedindo o serviço de mototáxi? Sim. Tanto o transporte público, aplicativo. Hoje em dia a gente não tá segura em nenhum lugar, né? A gente é muito vulnerável, infelizmente. Ainda tem pessoas que falam que, mas isso é coisa de homem, né? Isso é algo que... Isso não é verdade, né? Porque homem que é homem não faz isso, né? Isso. Eu tô me sentindo um lixo, pra te falar a verdade. Eu tô com nojo do meu próprio corpo por ele ter me tocado, né? Sem a minha permissão. Nossa, eu tô, traumatizada. Eu vou ficar com medo agora de eu sair sozinha. Agora, toda vez que eu pegar algum aplicativo, eu vou compartilhar minha localização com alguém, né? Ou andar com alguma coisa na bolsa pra me defender. Porque isso aconteceu na luz do dia. E se tivesse acontecido à noite? Se ele quisesse desviar a rota e ir pra outro caminho, ele poderia ter feito coisas piores, né? E ninguém ia saber. E você usa a plataforma nesse período da noite também? Sim, eu uso direto. Eu não ando de transporte público, mas uso a moto, né? Eu uso 99 Uber direto. Pra onde eu vou, eu só ando de aplicativo. A gente sabe que o comportamento deste homem não podemos generalizar, né? Não representa, né, a maioria, né? A categoria toda não é assim. Tem muitos Uber que são honestos, né? Motoristas e pilotos. Isso, motoristas e pilotos. Nunca tinha vivenciado por essa situação? Não, eu já sofri, assim, assédio, né? Mas importunação nunca passei por algo parecido, né? Que tipo de assédio você já tinha sofrido que até então deixou passar? Passava na rua, alguém ficar mexendo, sabe? Principalmente as pessoas mais velhas, né? Que ficam falando... esses elogiozinhos, assim, que, não é necessário, sabe? Que já é importunação. Isso, também. Se caracteriza importunação também. Queria que você encorajasse as mulheres que estão assistindo o Balanço Geral nesse momento para que não deixem passar e não virar cultura, né? Ouvir algo que não deseja e achando que é coisa de homem. Sim, para quem já passou por esse tipo de situação, eu queria dizer para vocês que vocês não se calem. Denunciem, criem coragem, porque isso é um crime que não pode ficar impune, entendeu? Nós temos voz, então criem coragem para denunciar. Quero lhe agradecer também por conversar conosco. Nós vamos falar mais sobre esse assunto ainda no Balanço Geral. Parabéns pela coragem de não deixar passar em branco, mas registrou o boletim de ocorrência. A gente sabe da revolta, da indignação. Eu sou mulher, me coloco no seu lugar, mas ainda assim o nosso papel enquanto jornalista é dizer que não é correto fazer justiça com as próprias mãos, porque você de vítima pode se transformar em um criminoso. A Polícia Militar chegou em tempo e conseguiu levar o homem para a delegacia e, por enquanto, ele permanece à disposição da Justiça. Já, Renê, mais informações sobre este assunto, né, Renê? Lembrando que o comportamento deste homem não pode ser generalizado, porque homem que é homem de verdade, jamais faria isso com uma mulher. Volto com você no estúdio. Obrigado, Dani. Parabéns aí a essa mulher pela denúncia. E ela disse 2 vezes, não tenha medo, denuncie esses canalhas, esses safados que leva um carinho depois da população. Mas mesmo esse carinho, gente, nós não devemos fazer. Porque senão
o criminoso, né? Ou, vamos dizer assim, ai, eu fui agredido, aí pega o cara agredindo, você vai pra delegacia e capaz de tu ficar preso e o cara que assediou, que abusou, vai embora nessa tal da audiência de soltório. Então não devemos fazer justiça. Eu sei que dá raiva. Eu sei que dá raiva. Eu também de vez em quando fico maluco aqui, dá vontade de dar um... mas não pode. Nós temos leis nesse país. Brandas, sim, brandas demais. Mas nós temos. E as leis têm que serem cumpridas. Não dá pra... homem que é homem jamais trata uma mulher dessa maneira.